SIMEC, Sindicato dos Mediadores e Conciliadores Judiciais e Extrajudiciais do Estado de São Paulo. O SIMEC é uma entidade representativa de categoria profissional no Estado de São Paulo, fundado em novembro de 2015, com sede na capital e interior paulista. O SIMEC adota como postura e acredita na filosofia Ubuntu, que significa "sou quem sou porque somos todos nós", e alinha com o perfil ideal do profissional, especialmente no aspecto da tomada de decisões, estimulando a união entre seus representados a fortalecer a luta por maior reconhecimento e valorização da categoria profissional, assim como o desenvolvimento coletivo, a estimular a cooperação. O SIMEC tem como objetivo principal defender os mediadores, conciliadores judiciais e extrajudiciais do Estado de São Paulo, promovendo a importância e reconhecimento da atividade de mediadores no Estado. Pessoal, eu estou aqui do lado da Márcia, que trabalha com a conciliação, que é um instrumento importante do sistema judiciário brasileiro. Dizer, Márcia, que você conhece a figura do João Dória. O João Dória é um administrador moderno, é alguém que sabe que não adianta a gente levar tudo para a justiça comum, nós precisamos da conciliação como uma forma de solução de conflitos. Então, em nome dele, em meu nome pessoal, vamos estar atendendo a vocês para o lado da categoria, identificar as oportunidades que o Estado possa ajudar e apoiar ainda mais essa atividade, Márcia. Porque acredito na importância da categoria, da sua atividade na administração da Justiça de São Paulo. E nós, mediadores, iremos até o fim, custe o que custar, para desfazer justiça. A sua luta, mediador, é a minha luta. E a nossa luta é a luta do povo de São Paulo. Estou aqui com o deputado Luiz Carlos Mota, um grande parceiro da nossa categoria. Quero agradecer o apoio de sempre, deputado. Parabéns, Márcia, parabéns a todos os mediadores. Tenho acompanhado o trabalho de vocês aqui no Estado de São Paulo. É uma categoria muito importante para o nosso país e que, logicamente, a gente está junto em todos os processos de vocês. Quero, como deputado federal, estar com vocês e conte comigo. Eu acho que a Márcia tem sido uma grande parceira e eu quero ser parceiro de vocês também. Obrigada, deputado. O SIMEC hoje vai ter a oportunidade de falar aos líderes partidários aqui na Assembleia Legislativa. Teremos a reunião de líderes hoje, que nós conseguimos a oportunidade de falar e buscar sensibilizar os deputados sobre a necessidade de efetivar a nossa remuneração. O SIMEC vem realizando várias ações no Estado de São Paulo para sensibilizar as autoridades para o cumprimento da lei da mediação, onde juntos lutam pela defesa dos interesses da classe, especialmente por maior reconhecimento e valorização do trabalho dos mediadores e conciliadores. Zela pelo desenvolvimento profissional e manutenção do padrão da qualidade dos serviços prestados. SIMEC, juntos somos mais fortes. Associem-se. Mais essa oportunidade, né, desse ciclo de palestras, de lives, né, com essas ferramentas para a gente aprimorar o nosso trabalho, né? Essa que é uma realização do SIMEC, Sindicato dos Mediadores e Conciliadores do Estado de São Paulo. O intuito é de brindar os nossos facilitadores por esse maravilhoso trabalho desenvolvido ao longo desses 10 anos, né, de política judiciária nacional de resolução de conflitos, né? E justamente esse mês de novembro casou com a celebração também dos 5 anos de SIMEC, esse mês de novembro, dia 28 de novembro. São 5 anos de muito trabalho em prol da luta por maior reconhecimento, a valorização da classe, né, especialmente a remuneração do nosso trabalho no judiciário. Então, esse evento tem a marca SIMEC, com esse propósito de reunir palestrantes, ilustres palestrantes, mestres,
instrutores da área de mediação, permitiu o aprimoramento, né, reforçar conhecimentos dos colegas sobre as ferramentas, melhores técnicas. Esse programa também conta com a parceria de câmaras, sempre importante destacar isso, né, nossas parceiras, as câmaras de mediação, empresas, que apoiam essa política, essa cultura da mediação, essa cultura do diálogo, né? Então, sempre importante destacar aqui, eu vou passar alguns nomes dos nossos apoiadores: a Câmara de Arbitragem, Mediação, Conciliação de Estudos do Estado de São Paulo, a CANCESP, a Mediação e Arbitragem CALA, a Dietrich Solutions, a Camades, Curso Êxito, a Escola Arete Sistêmico, a Câmara Arquimediar, o Instituto Vertus de Mediação, a Câmara Ideal de Mediação, a empresa PS4 Facilities, o CIMEC do Ceará também está conosco, o Grupo Adapt, a Comissão de Mediação da OAB da subseção do Jabaquara, também apoiadora desse evento, e também a nossa empresa Cowork Web, que está aqui nos auxiliando, dando suporte hoje, suporte tecnológico, auxiliando nos trabalhos aqui da abertura do Zoom. Então, cumprimentar todas as parcerias. Eu sou o Rafael Martins, o advogado, mediador. Eu vou estar aqui na condução dos trabalhos, justamente porque a Márcia está retornando, ela estava em viagem, né? Agora retornando para a sua cidade. Ela teve uma agenda com o deputado, relator da Comissão de Orçamento e Finanças da Alesp, também para trazer a questão dos mediadores, né? A questão do pagamento das audiências da Justiça Gratuita. Então, hoje eu estarei aqui com vocês à frente dos trabalhos, né? Para mim, uma honra, eu fico agradecido, já aproveito para comentar aqui a confiança da Márcia Cambiag, a nossa presidente, de toda a equipe, que eu também faço parte, né? Esse trabalho aí da equipe que é incansável em prol da luta dos mediadores, né? Aproveito para cumprimentar aqui os nossos diretores, o Fileto Albuquerque, que é o nosso vice-presidente, o Henrique Pinheiro, o Lafayette Ramos, a Sandra Campofredo, o doutor Gilberto Mussi, que nos auxilia aí com as questões jurídicas sindicais. Então, feitos os cumprimentos aqui, né? Você vê que a lista é grande de tantos apoiadores aí da nossa luta, né? Da nossa entidade. Então, brevemente, eu gostaria de cumprimentar aqui os nossos palestrantes, a doutora Marie-Claire Vidomanzo, a doutora Ana Maria Perruzeto, de Almeida, e a doutora Renata Gioia, né? Que ela não gosta muito que fala de doutora, não, somos todos mediadores, né? Sintam-se cumprimentados brevemente, tá? Daqui a pouco eu vou passar o currículo de cada uma. Para nós, do CIMEC, uma grande alegria e uma honra tê-las conosco, reunir pessoas de tanta expressão, né, e de conhecimento na área, especialmente pessoas que fomentam esse instituto, esses métodos adequados de resolução de disputas. E antes de passar a palavra, eu também gostaria de aproveitar aqui para fazer uma menção aqui de duas câmaras que estariam conosco hoje, duas câmaras especiais também, que é a Câmara Ideal Mediação, ela que promove aqui também um curso de mediação no preparo do mediador, no atendimento de deficientes auditivos, é um curso focado no acolhimento de pessoas com necessidades especiais, promovendo a inclusão. E querendo saber mais, é apenas acessar o site, dar um Google, né? www.ideal, com 2A no final e 2L, idealmediacão.com.br, né? E também agradecer aqui o apoio, a parceria da Câmara Instituto Vertus de Mediação, que enviou um recado para nós aqui, um vídeo, né? Não sei se o Nilo já está com o vídeo aí na agulha, se ele pode soltar aqui uma breve mensagem. Pode, Nilo? Posso sim, tá então, já. Com você agora. E a gente retorna daqui a pouco. Instituto Vertus de Mediação, uma referência em mediação no país. Tem 5.000 acordos realizados. Chegou a hora do lançamento do curso de mediação de conflitos, agora 100% online. Mude o seu olhar sobre os conflitos. Receba a mais completa formação em gestão de conflitos e o certificado de mediador profissional com reconhecimento em todo o Brasil. Desenvolva o seu autoconhecimento. Identifique seus conflitos internos e externos. Pratique a comunicação não violenta. Descubra sua personalidade e daqueles à sua volta. Aprenda o método utilizado pelo Instituto Vertus e as mais impactantes ferramentas usadas na mediação. Primeiro, formamos pessoas e depois certificamos promissores mediadores.
São 20 horas de aulas teóricas com as maiores autoridades do país em mediação, dinâmicas gravadas, exercícios, conteúdo apostilado e muito mais. Faça parte deste curso que transformará a sua vida. Instituto Vertus, transformando conflitos em oportunidades. Instituto Vertus, né? Conheçam mais. Teve uma falha no final ali, né? Mas deu para entender a mensagem, né? Instituto Vertus, acho que muitos já conhecem, né? Um trabalho brilhante aí, com recordes de conciliações, né? Para nós, uma honra muito grande tê-los conosco aqui nesse evento, essa parceria. Também alguns benefícios que eles proporcionam para os nossos filiados. Então, eu vou dar início agora aos trabalhos, sem grandes delongas, né? Iniciar os trabalhos aqui, gostaria de convidar para a explanação da noite aqui, para iniciar os trabalhos, com o tema Organização de Questões, a ilustre doutora Marie-Claire Libron Vidomanzo, né? Advogada, mediadora, conciliadora do Sejusc, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, primeira e segunda instância, também atua no SECOM do TRF3, instrutora, mediadora judicial do Conselho Nacional de Justiça, conselheira da OAB de São Paulo, relatora da 4ª Câmara de Recursal, consultora da Comissão e Advogados na mediação e conflitos, membro também da Comissão de Direito Militar e Segurança Pública e de Direito de Família, palestrante e autora de uma obra recentemente saída do forno, doutora, uma obra aí maravilhosa, um livro chamado Advogando na Conciliação e na Mediação, da editora Dia a Dia Forense. É um livro novo, né, doutora? Acabou de sair do forno, né? Se a doutora quiser falar um pouquinho, onde estão as vendas, qual livraria, fica à vontade. Ah, pois não. Posso começar a falar? Ficou baixo um pouco o áudio. Deixa eu ver, deixa eu melhorar aqui. Pode já iniciar, né? Eu queria saber já de início, doutora, só comentar, né? A venda desse livro, Advogando na Conciliação e na Mediação, né? Aonde está disponível para compra? É na livraria da própria editora? É da própria editora. Depois eu passo o contato da editora para você divulgar para todo mundo. Pode ser? Ótimo. Perfeito. Perfeito. Eu estou ouvindo. Estamos ouvindo, Nilo? Está ok o áudio da doutora? Está ok. Está um pouquinho baixo, mas suficiente para ouvir. Vocês conseguem ouvir, né? Tá, a gente faz um pouquinho de esforço. Então, é um livro recente... Fique à vontade, doutora, à exposição. Tá. É um livro recente que, na verdade, eu fui convidada para... foi um lançamento que chama Série Dia a Dia Forense. Lançaram 10 livros com 10 autores, eu sou uma delas. O objetivo é dar dicas para o advogado em todas as áreas. Eu, como atuo muito na área de conciliação e mediação, eu fiz um voltado para conciliação e mediação, dando dicas para o advogado de como atuar na conciliação e mediação. É um livro prático, mais prático e objetivo, ok? Entendeu? Perfeito. Tá. Perfeito. Eu achei aqui, ó, para quem quiser saber mais, ó, livraria.diadiaforense.com.br, tudo junto, dia a dia, né? Então, só dar um Google, o nome do livro, só reforçar aqui, Advogando na Conciliação e na Mediação, editora Dia a Dia Forense. Isso. Fique à vontade para a exposição do tema. Aproveitar e dizer que vou disponibilizar um livro para o CIMEC fazer um sorteio para todos os presentes, tá ok? Maravilha. Faremos no nosso Instagram. A doutora também tem Instagram, faremos lá. Acompanhe aí o próximo sorteio, né? O nosso Facebook, a gente divulga aí nos grupos, para todos aí que estão participando agora, né? A gente já tem a lista, né, dos participantes desse evento aqui, dessa ocasião. Então, doutora, fique à vontade, a explanação aqui do tema da noite, organização de questões, mais uma ferramenta importante para a gente afinar, né, nossas ferramentas, afiar, né, nossas ferramentas, e fique à vontade aí para a exposição. Ok. Bom, inicialmente gostaria de desejar uma boa noite a todos e quero agradecer e cumprimentar a ilustre presidente do CIMEC, a doutora Márcia Gambiaghi, representada nesse momento por essa simpatia de anfitrião, doutor Rafael Martins, agradecendo pelo convite, pela confiança em mim, depositada para integrar esse maravilhoso ciclo de palestras
e também pela oportunidade de servir aos queridos colegas conciliadores e mediadores com minha pequena vivência ao longo de 25 anos nos métodos autocompositivos. Quero aproveitar esse momento, principalmente, para me confraternizar pelos 5 anos do CIMEC, pelos 10 anos da Resolução 125 do CNJ, que deu um novo rumo, um salto para a pacificação social. Preciso dizer também que eu me sinto honrada em ombrear nessa data com esse seleto grupo que também irá palestrar conosco, que eu fico extremamente honrada de poder integrar essa equipe toda. E que, com certeza, os que me precederam e os que vierem depois vão transmitir com muita sabedoria a experiência nos métodos autocompositivos. Por isso mesmo, saúdo também toda a equipe do CIMEC, na pessoa da doutora Márcia, pelo incansável trabalho que vem realizando em favor da classe e procurando aproximar e integrar todos os pacificadores, contribuindo assim para uma verdadeira justiça social. Quero saudar em especial também as ilustres participantes de hoje, a doutora Ana Maria Perruzetto e a doutora Renata Gioia, que certamente irão nos brindar com suas palestras. Finalmente, quero estender os meus agradecimentos a todos os participantes, conciliadores, mediadores, estagiários e demais interessados que estão acompanhando esta live, esperando estar à altura de oferecer minha modesta contribuição na construção de um mundo melhor, ok? Agora, entrando no tema. As questões que compõem o núcleo essencial de um conflito têm como fonte primária as necessidades da pessoa humana expressadas pelas emoções, sentimentos, posições e interesses. Detectar as questões no processo de mediação potencializa a utilização pelo mediador de importantes ferramentas, quais são a escuta ativa, o resumo e a recontextualização, que podem proporcionar aos mediandos melhor percepção do conflito para a construção de uma solução que atenda ao interesse de ambos, empoderando assim as partes. Para atender às necessidades, as pessoas normalmente são movidas por interesses e sentimentos que podem naturalmente convergir ou divergir. É crucial que o mediador, de forma neutra e imparcial, trabalhe atentamente esses elementos que se manifestam de forma aparente pelas emoções e pelas posições e de maneira latente pelos reais sentimentos e reais interesses. Está me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo sim, doutora. Esses elementos captados pelo mediador ajudam o próprio mediador na orientação das técnicas a serem aplicadas no procedimento. Ou seja, proporcionando melhor compreensão e domínio das ferramentas de trabalho. As questões não se restringem apenas às posições das partes conflitantes. Elas são muito mais amplas, abrangendo, inclusive, interesses e sentimentos. Então, as questões abrangem as posições, os interesses e os sentimentos dos mediandos. Para uma melhor organização das questões, o mediador deve seguir determinados critérios que definirão qual ordem de questões e interesses que deverá ser trabalhada em conjunto com as partes, ficando atento, em especial, a 3 situações. Primeiro, tem que ficar atento à escuta ativa para poder colocar em ordem as questões,
partir das questões mais simples para as questões mais complexas. E um terceiro momento, ficar bem atento aos pontos convergentes e os pontos controvertidos. Muito bem. Nessa esteira, o encaminhamento para a organização das questões foca em duas situações cruciais também: nas perguntas, na identificação de questões, interesses e sentimentos. Antes de perguntar, é importante ouvir o que as partes têm a dizer. Deve-se exercitar bem a escuta ativa. As perguntas adequadas só se desenvolvem a partir de um processo de escuta e reconhecimento. Portanto, ouvir ativamente quer dizer escutar e entender o que está sendo dito, sem se deixar influenciar por pensamentos que contenham um juízo de valor, evidenciado muitas vezes pela linguagem corporal, demonstrando que está prestando atenção ao que está sendo dito, de forma neutra e imparcial. Não significa concordar, mas deixar claro que a mensagem que foi recepcionada foi compreendida. Muitas vezes a gente percebe um conciliador, um mediador, ou às vezes até um estagiário, que fica numa sessão de mediação, conforme as partes falam, o mediador fica com a cabeça assim. Qual a impressão para a outra parte quando você fica fazendo assim? Que você está concordando com ela. Então, toda vez, a gente deve também ter gestos, gesticular, para que não fique uma coisa monótona. Mas sempre explicar o teu gesto. Quando você fizer assim, você tem que dizer, sim, compreendo, e não sim, concordo. Sim, estou compreendendo. Para a outra parte não interpretar que você está endossando o que a parte de cá está dizendo. Entenderam? Muito bem. As perguntas podem ser classificadas como abertas, quando incentiva o desenvolvimento de ideias para a construção de possíveis opções, ou fechadas, aquela que depende somente de uma resposta de sim ou não. Obviamente, o ideal é que o mediador sempre faça perguntas abertas. Muito bem, as perguntas podem e devem ser utilizadas durante toda a sessão. As perguntas servem para esclarecer os sentimentos, interesses e necessidades. Normalmente, são formuladas iniciando com algumas expressões tipo o que, como, onde, quanto, quem, enfim. Então, o mediador, ao apresentar às partes a sua compreensão das questões e dos interesses que foram suscitados através da recontextualização, ele deve sempre empregar o uso de linguagem neutra, sem o conteúdo valorativo da parte. A parte sempre traz uma forte carga de emoções. O mediador, não na recontextualização, ele deve retirar essa carga valorativa trazida pela parte. É imprescindível, nesse momento, manter a imparcialidade. Mas como? Por exemplo, é interessante usar do que foi dito, percebo que há uma questão de comunicação. Ao invés de dizer, por exemplo, o problema da senhora Esther é a sensação de desrespeito em razão de uma comunicação distorcida do senhor Jorge e de como ele a tratou. Veja, tem uma carga negativa muito grande. Dizer de uma forma neutra, obviamente, é sempre mais produtivo. A identificação das questões, interesses e sentimentos ocorre com maior intensidade no início do procedimento, cabendo ao mediador fazer um registro acerca das questões, principalmente das questões controvertidas. É muito comum as partes, em fases anteriores, revelarem informações usando uma linguagem contraproducente. É em razão de tais fatos que o mediador
também é tido como um filtro de informações. Muito bem. Deve apenas se concentrar nas questões e interesse das partes e afastar todo e qualquer posicionamento ou linguagem que não proporcione um enfoque prospectivo e produtivo. O importante são as questões e interesses, obviamente, não as posições das partes. Os interesses, o que são os interesses? São os aspectos da controvérsia que mais importam para uma ou para ambas as partes. Muitas vezes, os interesses não são demonstrados de forma absolutamente clara, mas são trazidos à mediação por meio das posições. Os sentimentos são revelados a todo instante durante a mediação, por meio de algo que foi dito, por gestos, por posturas, por comportamentos, expressões faciais, tom de voz. É aí que você percebe o sentimento das partes. Em matéria de família, pode-se optar, por exemplo, por se abordar em sessões individuais as questões que carregam uma forte carga emotiva, cuja preferência na solução pode ser ideal para afastar uma elevada emotividade prejudicial nas questões seguintes. É importante iniciar por questões, por aqueles interesses, na verdade, e aquelas questões que são parcialmente negociáveis. Começar pela parte mais fácil. E que sejam de interesse comuns entre as partes, e cuja solução é mais viável. É interessante também dar preferência às questões e interesses que podem auxiliar as partes a desenvolver um entendimento acerca do interesse da outra parte. Veja, não deixa de ser um rapport, um afago. Percebe-se que a escolha da questão a ser abordada, primeiro, depende principalmente da nossa estratégia, da estratégia do mediador. Uma vez tendo essa premissa em mente, ele terá uma devida organização das questões e interesses que serão debatidos um a um com as partes. Por exemplo, numa ação de alimentos ajuizada pelo filho que recém atingiu a maioridade contra o seu pai, na primeira sessão de mediação, da mediação judicial, foram apresentados pelos conflitantes as seguintes questões nas posições e nas emoções. O pai, como posição, não queria pagar os alimentos, essa é a posição. O filho queria receber os alimentos, estão postas aí as questões. As emoções, o pai, indignado e surpreendido com o pedido judicial feito pelo filho. O filho, magoado com o pai, que lhe chamara de vagabundo por ter deixado o antigo emprego. Veja aí as emoções captadas. Nas sessões individuais com o pai e depois com o filho, constatou-se o real interesse do pai, querer educar o filho tal como foi educado. Do filho, obter ajuda e o respeito do pai. Com relação ao sentimento, ficava evidente o pai, o amor pelo filho, e por parte do filho, o amor pelo pai. Vocês vão dizer, nossa, mas que paradoxo. Só que isso é comum, é muito comum, é a pura realidade que se observa nas mediações realizadas no dia a dia. Pelo exemplo que eu coloquei, nós vemos claramente que na mediação não se trabalha apenas como uma variável, apenas com uma variável do conflito, que é a posição, como ocorre na lide processual perante um juiz, que se concentra na posição em conformidade com a lei. A lide processual
analisa o conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida, ponto. No contexto conflituoso, ainda da lide processual, as questões concentram-se nos pontos controvertidos apresentados pelos conflitantes. Ou seja, no conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida, que é a aposição. Portanto, o que ocorre, então, na lide processual? Na lide processual, que analisa o conflito, como eu disse, se aplica a lei para a resolução do conflito. Muito ao contrário da mediação. A mediação trabalha com a lide sociológica. O processo trabalha com a lide processual. O juiz está adstrito aos fatos, à lei e à posição que encontra resistência por ambas as partes. A mediação trabalha, então, a lide sociológica com os reais interesses, reais sentimentos e emoções, e também com as posições, que têm como origem as necessidades contidas em cada pessoa. Portanto, na mediação, as questões não abrangem apenas as posições dos conflitantes, mas também os reais interesses e sentimentos. Por isso que os métodos consensuais de resolução de conflitos indicam que a lide sociológica é o foco da mediação. A lide sociológica, comparada com a lide processual, portanto, é bem mais ampla e envolve, inclusive, interesses que não são juridicamente tutelados pelo direito, certo? Então, vejam a importância da mediação. Eu estou dizendo tudo isso porque a gente percebe muitas vezes que tem mediador que, em vez de se limitar a fazer esse belíssimo trabalho de aproximação das partes, ouvir as partes, fazer perguntas direcionadas para que aflore delas possíveis opções de resolução do conflito, ficam se preocupando em analisar documento, dar palpite sobre o conflito em si, ficam na posição de promotor, dando pareceres, ou ficam, eventualmente, julgando o que está certo e o que está errado. Isso é péssimo, isso depõe contra esse instituto maravilhoso que é a conciliação e a mediação, gente. Então, o mediador tem que fazer o que eu digo nas aulas dos meus alunos. Nós temos alguns alunos aqui, estou honrada, a doutora Miriam, a doutora Lila, temos vários alunos aqui. O que eu digo nas nossas aulas? A Marie Claire, advogada, comprou um cadeado enorme, não sei se dá para ver aí, mas é assim, bem grandão. Ela pega a Marie Claire advogada, a Marie Claire lá, conselheira, a Marie Claire que é relatora, pega essas personagens da Marie Claire, tranca num quartinho que eu construí no fundo da minha casa, só para trancar a Marie Claire advogada, e coloca aquele cadeado enorme, para ela não sair de lá. Por quê? Quem está indo para a conciliação e a mediação é a mediadora. As pessoas podem se cansar de me perguntar qualquer pergunta jurídica. Jamais eu dou uma resposta jurídica. Para isso que nós temos os advogados que estão lá para dar a segurança jurídica para as partes. Percebe? Então, fiz questão de frisar isso porque nós temos no nosso Código de Ética, no último artigo do nosso Código de Ética, que diz o seguinte: ao você detectar, em resumo, um mediador que não está de acordo com o que prevê o Código de Ética, quando ele sai da sua personagem de mediador, ou ele extrapola, se achando autoridade, lá os protagonistas, gente, vou deixar claro, são as partes, não é o mediador, nem a mediadora, nem a conciliadora, nem os advogados, os protagonistas são as partes. É para elas que nós fazemos
à conciliação. E eu vou contar para vocês o grande pulo do gato como mediadora, que faço isso há 25 anos. Graças a Deus, nunca tive problema nenhum com nenhum advogado. É saber perguntar. Saber perguntar deriva de saber ouvir. Ouvir bem. Fazer perguntas. Quando você ouve as partes, você enxerga o interesse e a necessidade das partes. Detectando o interesse e a necessidade, vocês vão saber elaborar perguntas direcionadas para que ela encontre dentro dela mesma uma possível opção para resolver aquele conflito. Você vai ouvir isso das duas partes. Podem ter certeza, as partes que conseguem se compor porque elas construíram em conjunto uma solução que atenda, que satisfaça, que atenda ao interesse das duas partes, elas vão cumprir. 95%, 99% as partes cumprem, porque elas realmente construíram aquela decisão, aquele consenso. O que não acontece quando a decisão é imposta pelo judiciário, né? Às vezes agrada um, às vezes agrada o outro, às vezes desagrada os dois. E então, corre-se o risco de não se cumprir. Na mediação bem trabalhada, por um mediador preparado, equilibrado, que ouça as partes e que saiba conduzir as perguntas, sem dúvida, as pessoas saem de lá aliviadas, satisfeitas, e não tenham dúvida, se elas vierem a ter algum outro problema, elas vão indicar a conciliação e a mediação. Elas vão procurar e elas também vão indicar. Então, o que eu tinha para falar sobre as questões, a organização de questões, é isso. Ouvir ativamente, não é? Começar pela mais simples para a mais complexa e enxergar os pontos controvertidos e os pontos que convergem, ok? Maravilha, doutora. Poxa, a gente fica aqui apreciando todos esses conhecimentos, né? Brilhante explanação, muito esclarecedora, dicas valiosíssimas, né? Todos viram aí. Sempre importante reforçar essas técnicas, né? Embora a gente às vezes já conheça, né? Muitos aqui têm um amplo conhecimento e experiência, né? Mas sempre muito importante trazer novas impressões, reforçar essas técnicas, né? Que fazem toda a diferença, para zelar pelo protagonismo das partes, como a doutora muito bem colocou, né? Justamente para não haver arrependimento e ter uma vida longa aí, sem problemas, para o mediador. E agora eu queria comentar aqui, né? A doutora Maricré agradeceu a participação dela e dar sequência aqui na nossa próxima palestrante, a doutora Ana Maria. Não estou visualizando, ela está aqui pronta. Doutora, quiser dar um oi para nós. Está nos ouvindo, doutora? Está aqui já agora, já consegui ver. Então, agradecer aqui a participação da doutora Ana Maria Perruzeto, que vai falar agora conosco. Ela é advogada, mediadora, credenciada também pelo tribunal, com pós-graduação em processo civil e direito civil, especialista nos métodos alternativos de solução de conflitos, atua no juizado especial do Fórum Regional do Jabaquara, e hoje vai falar para nós aqui, vai trazer o tema perguntas orientadas com enfoque prospectivo para a resolução de conflitos. É isso, doutora? Fique à vontade aí para a explanação. Boa noite. Boa noite. É um prazer enorme estar com vocês. Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo perfeitamente bem. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar ao lado de pessoas maravilhosas, né? Essa oportunidade que foi permeada pela doutora Márcia, né, juntamente com a Renata. Então, eu só tenho a agradecer. Estar aqui, para mim, é um motivo de muita satisfação e espero que nós possamos travar aí algumas conversas interessantes, né, sobre esses dois enfoques das ferramentas. Eu gostaria de compartilhar, se me permite. Bom, primeiro, eu já sei, né? Pois não, fique à vontade, doutora. Eu gostaria de pedir se posso apresentar, mas é que aqui está dizendo que está inapto para compartilhar os slides. Aí a gente pede socorro para o Nilo. Já estou liberando aqui, você, doutora. Nosso facilitador também. Hoje o Nilo também está de facilitador aqui. Os trabalhos. Estou te localizando, que tem muita gente aqui, doutora. Vamos lá.
Muita gente entrando aqui no decorrer, então só reforçar, né, para colocar o nome, aqueles que não colocaram no chat, para confirmar a presença, aqueles colegas que não colocaram ainda o nome no chat, para a gente depois o certificado, né? E o certificado vai ser emitido pelo Simpla, né? Daquela forma como vocês já conhecem bem, né? Então, vale aquela observação, né, de que vai ser emitido o certificado conforme a pessoa colocou no Simpla, né? Então, do jeito que está lá, a gente emite. O prazo é por volta aí de 30 dias, menos, né? Mas a gente chuta longe para conseguir cumprir aí com a meta, né? Com esse prazo, mas é por volta aí de 15 dias, creio que todos já estejam com certificado. Está cortando o som, a nossa colega Hebe está informando aqui, sempre muito atenta, Hebe, aproveito para cumprimentar a colega Hebe, muito apoiadora do nosso sindicato. Deu certo, Nilo? Tudo certo. A nossa doutora, tá tente bem. agora, doutora, novamente. Eu ia agradecer a oportunidade, né, como eu falei, e também queria dizer da minha alegria de estar ao lado da doutora Marie Claire e da Renata, né? Então, agradecer a Márcia e dizer, em primeiro lugar, eu queria saber, vocês estão vendo? Visualizando, sim. Então tá ótimo. Então, é um prazer estar aqui. Eu queria só falar o seguinte, gente, é muito, muito bom o trabalho da CIMEC, então estão de parabéns por estarem sempre trabalhando pelos mediadores, né? Que é uma classe sofrida, mas que eu tenho que parabenizar, porque nós escolhemos uma profissão muito nobre, né? Uma profissão onde a gente consegue aproximar as pessoas, restabelecer os diálogos, fazer com que a gente tenha não rupturas, e sim mais união, mais inclusão, né? Então, é uma profissão que eu acredito nela, então eu posso falar que quando você acredita no que você faz, você transmite isso com amor, com carinho para as pessoas, e isso reverbera para nós e para todos que estão na sessão. Então, meu parabéns para os mediadores, e trouxe uma frase aqui que eu acho muito interessante, a capacidade de lidar com naturalidade, o desconforto e o desespero do outro é o que separa as pessoas comuns das extraordinárias. Então, nós estamos aqui num trabalho fazendo com que a alta performance do mediador venha trazer bons resultados para a vida das pessoas. Olha a importância da mediação, né? Nós conseguimos entrar em questões profundas das pessoas, né? E como a doutora Marie Claire muito bem disse, o processo ele está lá e o juiz vai analisar os fatos. Mas nós que somos mediadores, nós entramos nas emoções, nós entramos nos sentimentos, nós vamos procurar lá atrás daquela emoção, o que está por trás daquele sentimento, o que levou aquele conflito a travar discussões, né? Então, nós vamos trabalhar bem a comunicação, né? Vamos começar, então, falando do enfoque prospectivo, né? O conceito, falar do que o mediador faz. O mediador, ele atua como um agente de realidade, sem achar culpados, mas achando as soluções, né? Então, após ouvir empaticamente os mediandos, o mediador vai encorajar os envolvidos para uma excelente oportunidade de mudar as coisas daqui para frente, daqui por diante. O passado, ele não pode ser mais modificado, mas o futuro, sim. Nós podemos construir um futuro melhor para as partes de uma forma bem positiva. E focar nesses pontos primordiais e coerentes. Planejar juntos novas possibilidades, olhando para o futuro, né? Agora, o diálogo. Olha só o diálogo, como ele é importante, né? Representa a forma mais honrada de resolver conflitos. Isso é uma frase de Confúcio. Eu trouxe para nós porque eu acho muito importante nós nos aprofundarmos no conhecimento, né, do diálogo. A boa comunicação é aquela que gera a resposta desejada. Organizando o diálogo, empoderando o protagonismo da parte, individualizar as pretensões, decifrar os sentimentos envolvidos, identificar os registros e registrar os pontos que são positivos,
recontextualizando os interesses, ou seja, nós precisamos trazer uma nova fala. Eu sempre costumo dizer que o mediador, ele é um tipo de um tradutor. A pessoa fala de uma coisa negativa, passa pelo filtro do mediador, o mediador vai traduzir de uma forma mais branda, mais cordial, mais aceitável, mais amigável, para que as partes comecem a se ouvir, se respeitar. Se não houver esse movimento, elas vão só se degladiar, né? Então, trazer aí o ganha-ganha, a construção da paz com qualidade de vida. E tudo isso é importante a gente destacar, né? Mediar é transmutar do conflito para o mínimo de conforto. Então, essa palavra conflito, a gente lembra do conforto que o mediador pode trazer para as partes. É interessante a gente pensar que mesmo que não houve o acordo, mas nós vamos ajudá-los a sair daquela situação um pouco melhor. Por quê? Porque eles conversaram, eles decidiram, eles pautaram, eles ponderaram as situações. Então, mesmo que não tenha acordo, as partes vão sair melhores, porque elas conseguiram um pouco de conforto. Assim que eu acredito, né? Quando o mediador é bem preparado, ele vai trazer conforto para as partes. Então, o Poder Judiciário, ele está muito assoberbado e traz as respostas impositivas, que são sempre demoradas. Nós, como os mediadores, sabemos que nós temos esse grande benefício de falar para as partes. Nós vamos conseguir resolver de uma forma mais rápida, né? No judiciário não é assim. Não há possibilidade de ser célere, com milhões e milhões de processos. Então, na mediação, nós temos esse benefício da celeridade, né, aos conflitos das partes. Então, um teste de realidade na mediação, ela possibilita resolver o conflito mais rápido, né, apurando as condições de cumprir efetivamente o que está sendo proposto, com acolhimento, respeito à vontade das partes. A busca de solução com olhar para o futuro tem controle de risco, tem planejamento, coloca as partes para pensar, e se é possível resolver a questão de uma forma definitiva, isso vai evitar conflitos posteriores. Então, o que propicia um resgate das relações duradouras, otimizando o sistema de humanização da sociedade, que é tão importante nós falarmos da humanização que a mediação traz para os envolvidos. Observar com todos os recursos e ferramentas que nós temos disponíveis, né, o olhar para o futuro, antevendo cenários, olhar mais longe, olhar para o todo, né, um olhar mais amplo. E para as próximas gerações, nós também olhamos com prosperidade, para que haja prosperidade para as próximas gerações também. Então, nós vamos focar na solução e não no problema. Investigar o interesse da parte e estimulá-la a encontrar as soluções e não o culpado, né? Então, aqui eu trago duas coisas interessantes sobre o rapport. O rapport, quando você faz um rapport bem feito, você estabelece uma relação de confiança muito importante com os mediandos. Então, você consegue um rapport cognitivo, quando você se apresenta formalmente, respeitosamente, e tem um rapport afetivo, que é aquele que você se conecta com o coração, ouve aquela escuta empática, aquela escuta ativa mesmo, com atenção plena, e a pessoa se sente afagada, se sente acolhida, porque ela foi ouvida. Muitas vezes as partes precisam ser ouvidas, né? E focar em soluções práticas significa, então, ganho de tempo, sem burocracias processuais, sem os desgastes emocionais, e focar nas soluções inteligentes, por quê? Porque evita os conflitos futuros com técnicas adequadas. Por exemplo, vamos dizer, a eficácia, como chegar ao melhor resultado, né? Ser eficaz. E a eficiência, como se chegar ao resultado no melhor tempo. Ou seja, aqui a gente pode unir a efetividade, né, que existe na Constituição. Nós falamos do princípio da efetividade,
aqui na mediação nós encontramos o princípio da efetividade, né? E eu queria lembrar também que no dia 24 de novembro, agora próximo, foi aprovada pelo sistema de chamados ODRs, Online Dispute Resolutions, né? Porque a pandemia obrigou o Poder Judiciário a fazer cada vez mais os ambientes virtuais serem legalizados. Então, olha a importância do trabalho do mediador, né? Essa cultura da virtualização vai vir, os processos também vão para a mediação, para a conciliação, lembrando sempre da lei de proteção de dados, né? Então, isso só vai trazer mais conforto e mais acordos para nosso sistema judiciário também, e também as mediações extrajudiciais, por que não, né? Então, envolve todo esse cenário. Eu trouxe aqui uma ideia de nós comentarmos sobre um caso prático, que eu vou jogar, quem quiser comentar no chat, fique à vontade para dar suas opiniões. A gente vai enfocar prospectivamente nesse caso, que cada um dos mediadores poderia pensar nesse caso. O que acontece? É uma relação de sociedade, tá? Dois sócios. Eles têm um restaurante, e nesse restaurante, por incompatibilidade da gestão, não conseguiram mais sustentar essa sociedade. Então, temos o João e o José, tá? Só para a gente especificar. E o João é especialista em atendimento diurno para os executivos. Já o José tem a vida mais boêmia. Os recursos da sociedade impediam o atendimento nos 2 turnos. Então, de modo que ambos não enxergam outro caminho senão o término da sociedade. Assim, resolveram vender os ativos, demitir os funcionários e devolver o estabelecimento comercial. Até aqui, tudo bem. Só que houve um impasse que surgiu quando resolveram falar sobre a marca, porque eles criaram juntos. Ambos tinham posições claras que queriam a marca de qualquer jeito. Em relação a esse ponto, não havia absolutamente nada que pudesse retirá-los daquele litígio judicial. A briga foi tamanha que acabou envolvendo amigos, parentes, tendo ambos se desrespeitado e quase chegado às vias de fato. Pior que isso, as mulheres deles se envolveram e não conseguem mais sequer se encontrar. Um problemaço, né? Então, o João quer a marca de qualquer jeito para abrir um novo restaurante. E o José, por outro lado, quer vender a marca, que já possui um bom nome no mercado, recebendo um valor que julga ser alto para seguir em outra empreitada. Então, como é que nós possamos visualizar aqui um enfoque prospectivo para esse caso, né? O que a gente pode pensar? Se quiserem falar no chat, se quiserem comentar também, eu não sei se tem disponibilidade para isso. Mas a gente joga aqui essa ideia, né? E eu vou partindo para a continuidade, tá? Vamos pensando juntos, tá bem? E aí, o que pode acontecer com esse problema, né? Pode acontecer de um processo demorar anos e anos, né? Demoradamente para ter uma decisão judicial. E aí, os mediadores, um bom mediador, o que ele vai trazer para esse caso? Ele vai pensar em critérios objetivos, né? Ele vai trazer ideias, ele vai chamar o advogado, vai falar, vamos trazer novas ideias, o brainstorming, vamos ver o que é possível aqui para nós resolvermos esse impasse da marca, né? A marca tem um valor alto. E aí, o que acontece quando as pessoas, mentes brilhantes, né, se unem? Saem novas ideias, saem ideias ótimas. Então, nesse caso aqui, surgiu a ideia de uma perícia, né, para valorar essa marca. Então, foi utilizado um critério objetivo que ajudou essas duas pessoas a saberem como lidar com esse problema. Primeiro, porque eles não sabiam o valor da marca. Eles precisavam saber. E depois de feita essa perícia, então ficou mais fácil. O senhor João fez a proposta para comprar a parte do José, que queria vender a qualquer custo. Então, ele pediu um prazo, falou, olha, não posso pagar de uma forma à vista, é muito caro, mas você aceitaria se eu parcelasse e eu te comprasse a parte que você fez da marca, para que nós ficássemos
na mesma linha, né? Nem eu perder tudo e nem você perder o que você também acha que tem direito. Então, seria um ganha-ganha, não é isso? Então, acho que a proposta maior da mediação é quando as partes conseguem construir com ideias e transformando e construindo o acordo até que ele fique no ganha-ganha, né? Porque aqui nós sabemos que não tem um ganhador do outro, e sim ambos ganham juntos, né? Então, esse é o ponto fulcral da nosso exemplo prático, né? Como eu não quero perder tempo, já vou passando, então, agora para o próximo, né? O próximo passo será falar sobre as perguntas poderosas, que são uma ferramenta que é imprescindível. A pergunta poderosa é um momento de reflexão, onde você faz com que as partes pensem, né? Elas muitas vezes não querem nem pensar. Ah, eu vou terceirizar para o juiz, vou terceirizar para o mediador, vou terceirizar para fulano. Eu não quero nem pensar, não quero ter autorresponsabilidade. Eu quero ver que alguém resolva para mim. Não, nós vamos por as partes para pensar. E aí, como é que sabemos se a pergunta foi bem formulada? Né? Como é que a gente sabe? A pergunta sendo bem formulada, ela é poderosa. Então, precisamos saber qual é o propósito que está embutido na pergunta. Antes de perguntar, o mediador vai analisar e ele vai perceber qual será a melhor forma de abordagem para que as partes me tragam respostas satisfatórias. A pergunta assertiva é aquela formulada adequadamente, que vai direto ao ponto, economiza o tempo e acaba abraçando o interlocutor com a sensação de escuta. Né? As perguntas poderosas têm uma postura do não saber, com a fala investigativa. As perguntas são preciosíssimas para estabelecer o contato, conectar, compreender cada envolvido nesse conflito, a sua inter-relação, o seu início, a evolução da questão, gerando assim reflexão e mudança comportamental, o que é mais difícil, né? A gente gerar essa reflexão importante. E aqui eu trouxe alguns tipos, alguns exemplos de várias perguntas que nós podemos utilizar no dia a dia, né? Quais são as perguntas? Pergunta aberta, que traz as informações gerais. O que você pensa sobre o assunto? Uma pergunta aberta. Explorada, fechada, traz a resposta única. Né? Sim, não. Qual o seu estado civil? Casado, solteiro? Resposta curta. Exploradora e investigativa. Essa busca mais informações. O que foi fundamental para o crescimento da empresa? Então, está investigando. A reflexiva. Amplia o contexto e quebra as crenças para gerar novas percepções. Então, um exemplo. O que você pode fazer de diferente para fazer com que o seu filho queira estar na sua companhia? Então, vai pôr ele para pensar. Circular. Entender a relação dos grupos com a inversão de papéis. Se você fosse o dono do imóvel, como se sentiria se o inquilino devolvesse todo danificado? Então, faz a inversão. A hipotética leva a cenários divergentes. Por exemplo, pensando em mudar as crianças de escola, como seria a adaptação delas em outra escola? É um outro cenário. A genérica, expansão da compreensão. O que você espera construir com esse comentário? Ou, o que realmente é importante para você? Né? Então, também é genérica. Outros exemplos. Pergunta direcionada. Tem destino certo? Exemplo. Você fez o levantamento do valor conforme havia combinado? Então, sobre o valor. Orientada ao passado. Essa não deve ser usada muito, raramente, né? Somente para conhecer os fatos. Como era o relacionamento de vocês no início? Então, só para poder ter uma visão geral. Mas a recomendação é que nós não façamos muitas perguntas de passado, porque aí volta o conflito, né? Então, a gente não quer que o conflito volte de novo. Então, a gente faz algumas perguntas somente para contextualizar e entender melhor aquele conflito. Orientada ao presente. Essa sim nós usamos com frequência, justamente porque nós temos que trazer o envolvido, os dois envolvidos,
para o momento presente. Então, é muito importante estar sempre fazendo essas perguntas. Como estão se sentindo? Como está ocorrendo, por exemplo, como está ocorrendo as visitas do pai com a criança? Então, traz para o momento atual. E orientada ao futuro é justamente a do enfoque prospectivo. Exemplo, como vocês gostariam que isto funcionasse daqui a um ano? Então, aí já vai com o tempo mais à frente. Vamos pensar lá na frente, como é que nós queremos estar daqui a um ano? Será que queremos continuar nesse conflito? E a pergunta teste que checa as possibilidades, né? O que acontecerá se não for possível cumprir o prazo avançado neste contrato? Se realmente a pessoa tem uma receita para cumprir o valor que ela se comprometeu a pagar. Então, a teste está aí, é o teste de realidade, que é também muito usado. Aqui eu trouxe algumas coisas interessantes. Como a gente pode sensibilizar as partes para o ganha-ganha, né? Muitas vezes esse conflito foi criado por quê? Pela falta de entendimento entre os envolvidos, e não pelos fatos entre si. Os mediadores, eu preciso dizer, né? Nosso trabalho é permeado pelos estudos da comunicação assertiva. Então, nós temos que estar sempre estudando mais sobre diálogo, mais sobre comunicação, melhorando isso para que nós possamos ter uma melhor performance nas sessões, né? Então, o que o mediador vai fazer? Preparar o terreno, dar as boas-vindas, as palavras gentis que o mediador vai dizendo no rapport, vai semear o terreno para produzir os bons frutos na comunicação, com afago, gerando confiança e conexão genuína. A dignidade de cada um é altamente respeitada. E próximo, estimular a colaboração, agradecer a presença, elogiar, solicitar um pouquinho de tolerância, porque ninguém quer esperar nada, todo mundo tem pressa de ir embora, não quero esperar nada, quero que fale. Vamos esperar um pouquinho, porque todos precisam ser ouvidos. Olha, todos sejam devidamente ouvidos e atendidos em suas expectativas, retirando, inclusive, os ruídos da conversa, né? O mediador vai ser igual aquele maestro que conduz a sua orquestra, não deixa interferências ruins atrapalharem essa boa comunicação, né? A clareza do conflito, entender, e é necessário investigar o que acabou descuidado que gerou aquele conflito. Então, o mediador vai investigar. Empoderar o mediando, evoluir, sair da sua zona de conforto com as perguntas certas. Dar esse empoderamento para ele se sentir confortável e perceber que ele, mudando o seu posicionamento, muitas coisas podem reverberar para ele em sentidos positivos. E como a pergunta certa pode conduzir a uma solução? Né? Que pergunta certa é essa que vai ajudar a solucionar? Primeiramente, procurar minimizar as emoções, porque os mediandos chegam com as emoções exaltadas, acirradas. Então, nós vamos lá e vamos conversar, calma, vamos tentar baixar essa guarda, vamos explicar que nós usamos da comunicação não violenta, vamos fazer uma excelente declaração de abertura dos trabalhos, para que eles possam se sentir acolhidos, né? E divulgando, principalmente, a cultura do diálogo como a forma mais prática e inteligente para se chegar ao consenso, e dando um enfoque ao ponto crucial do conflito. Então, eu trouxe umas perguntas para nós podermos usar, que, de repente, pode ser interessante você ter uma pergunta assertiva para fazer, para que a parte pare para pensar e comece a pensar em solução. Você chama a parte para parar de pensar naqueles sentimentos, naquelas emoções, naqueles problemas e começar a pensar em soluções. Então, um exemplo da pergunta é: o que realmente importa para você? Ela vai pensar: por quanto tempo ainda você acha que suporta continuar com esse sofrimento, com essa situação? Fale-me um pouco mais sobre o que é justo para você. Cada um tem um ponto de vista sobre o que é justo para mim, justo para o outro, é diferente, né? Como você gostaria de resolver esse problema? Ele vai externar, gostaria que fosse assim, eu gostaria que fosse assim. É possível isso? Nós poderíamos trazer essa outra ideia? E isso vai gerar novas possibilidades.
O que você faria se estivesse no lugar dela ou dele? E é nesse momento que as pessoas começam a calçar o sapato do outro, né? Na empatia. E o que nós juntos podemos construir e sair daqui satisfeitos? É um momento importante onde há a construção do um consenso, que as partes possam ficar felizes, né? Então, o meu muito obrigada. Eu vou deixar uma frase para vocês que eu amo muito, que é da Jacqueline Murrow. A mediação é um estado de espírito ético que transforma em esperança o que era desespero, em recomeço que parecia fim. Muito obrigada. Maravilha, doutora. Poxa, que alegria a explanação da doutora. Podemos voltar aqui. Obrigado pela excelente explanação da doutora Ana Maria Perruzeto Franco de Almeida. Ela, fantástica, né? Vocês viram o domínio, né? As ferramentas. E sempre muito importante, né? Reforçar esses pontos, né? Agradeço muito aí a doutora ter aceitado esse convite, que foi de última hora também, né? Para nós ficamos muito honrados, né? E esse olhar prospectivo, a gente sabe a diferença que faz isso, não apenas nas sessões, né? Mas na nossa vida pessoal, quando a gente traz essas técnicas, né? Esse olhar, né, prospectivo, olhar para frente, né? É engraçado que a gente adota isso também no nosso sindicato, né? Por exemplo, eu há 3 anos que estou aqui no CIMEC, né? A gente não tem grandes conflitos, que a gente não saiba, dentro do diálogo, né, sanar a questão. A gente já começa o áudio falando, vamos pensar para frente, né? Olha, você já passou, né? Não adianta que a gente ficar ali remoendo, falando do que já foi, né? Vamos pensar o que a gente consegue daqui em diante, né? E isso faz uma completa diferença, né? Numa vida mais leve, mais produtiva, como a doutora muito bem trouxe para nós. Agradecemos aí a doutora Ana, ficamos muito felizes com a sua participação. E vamos continuando aqui os nossos trabalhos da noite. Agora tem também, para encerrar com chave de ouro, a cereja do bolo, né? A nossa querida e uma colega também, uma colega pessoal aqui, que eu fiquei muito feliz pela aceitação também, que é a nossa Renata Gioia. Ela falou, não me chame de doutora, né? Somos todos mediadores aqui. Então, nossa colega Renata Gioia, que é bacharel em Direito, vou passar rapidamente aqui o currículo dela, né? A formação. Então, ela é formada em Direito pelo Mackenzie, especialista em métodos adequados de solução de conflitos pela EPM, formação em Programação Neurolinguística pelo Instituto Terra, formação em Neurociência aplicada em Coaching, Team Coaching, Positive, Executive and Business Coach, facilitadora da Points of View, de oficinas e workshop de fotolinguagem, liderança, especialista também em comunicação não violenta, facilitadora em implementação de programas de bem-estar, qualidade de vida nas empresas, nas escolas, equipes, sempre com esse enfoque de desenvolvimento humano, o que ela traduz como florescimento humano, né, doutora? É isso? Quase que você me derrubou aqui com tantos termos em inglês aqui. Quase que você me derrubou. Mas acho que eu não dei conta, né? Favor. Não, imagina. Vontade, estamos doutora, todos juntos. Fiquei muito contente aí com o seu aceite, né, com a sua participação. E só comentar hoje o tema, ela inovou aqui, né? Ela falou, olha, o tema pode colocar aí, ó. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, né? Vamos ver aí o que ela preparou para nós. Fique à vontade. Muito obrigada. Eu quero dizer aqui que, primeiro, eu estou sem palavras. Eu sou uma pessoa muito intensa, muito emotiva, mas ultimamente, nas últimas 2 semanas, eu tenho ficado bastante emocionada. E vocês me emocionam. Me emocionam porque toca o meu coração. Meu coração, se vocês pudessem ver, ele está saltitando de alegria. E sabe por que ele está saltitando de alegria? Primeiro, porque eu tenho profundo carinho pelo Rafael. Eu admiro. Eu sei do engajamento desse rapaz brilhante, da inteligência, dessa pessoa articulada, incrível, do bem. E por via de consequência, entrou na minha vida a Márcia. Então, eu quero muito agradecer
porque, de verdade, eu sei do engajamento de vocês, eu sei do esforço de vocês, eu sei do quanto vocês fazem a diferença na vida das pessoas. E desse engajamento, que não é só o dizer que vai fazer. Não, é porque vocês, de verdade, vocês fazem com que a corrente do bem tenha sentido. Então, eu sei que todos que estão aqui fazem parte. Eu não tenho o que falar mais, a não ser muito abraço. Doutora Marie Claire, olha, eu mal já te conheço, mas eu já posso dizer que eu já te amo. De verdade, viu? E muito, assim, feliz, saltitante, porque eu trouxe aqui uma parceira, amiga, e assim, nós somos todos formiguinhas, eu acredito bastante nisso, somos formiguinhas, mas juntos nós temos sim o poder e o potencial, acima de qualquer coisa, de fazer a diferença. Então, eu estou aqui como uma aprendiz, eu sou uma eterna buscadora, mas eu quero primeiro dar parabéns a vocês, de verdade, do meu coração para cada um de vocês. Eu acredito demais na importância do trabalho do mediador. A sociedade carece de pessoas assim que têm esse brilho no olho ao serem construtoras de uma sociedade melhor. É aquela história, se você quer um mundo melhor, então ponha filhos, ensine pelo exemplo, filhos que vão deixar o mundo melhor. E eu acredito em cada um de vocês, em todos nós. Eu vou fazer um convite a vocês, vou fazer um convite aqui. Um convite para que vocês já devem estar exaustos a semana, mas é porque, exatamente porque vocês merecem, depois de toda essa delícia aqui que a gente teve, doutora Marie Claire, a doutora Ana, o Rafa, todo mundo aqui, eu vou pedir para vocês uma oportunidade um pouquinho a mais para a gente se deliciar com uma proposta diferente e reflexiva. Por quê? Nós estamos hoje no dia 26 de novembro. Já é Natal. Já é Natal. O tempo voou, né? O ano voou por conta de uma pandemia, um meteoro que caiu na nossa vida e que no início nos trancou em casa. E aí nos obrigou a olhar para dentro, para a gente começar uma nova era, a era do ser. Mas a era do ser de verdade, que não tem nada a ver com aquilo que parece ser ou parece ter. Então, eu falo com muito carinho, com muito amor, porque o Natal está chegando e vocês devem me perguntar, Renata, pelo amor de Deus, que angústia, que ano diferente, quantas perdas, quantas coisas. Pois é, mas eu falo para vocês porque vocês são pessoas que sabem que o Natal a gente vive todos os dias da nossa vida. Não adianta eu falar, eu mandar cartão, eu colocar minha casa toda com um presépio iluminada, se eu não vivenciar isso no meu dia a dia. Então, em primeiro lugar, minha eterna gratidão. E eu convido vocês para conhecerem ferramentas de fotolinguagem e para vocês pensarem em questões que nós todos, com as quais nós lidamos no nosso dia a dia. Para isso, eu faço aqui o meu convite para vocês conhecerem um pouquinho da Points of View. E o que é a Points of View? Meu Deus, eu estou vendo aqui cartas, fotografias, de repente, 2 homens aqui com uma bota, e o que será, né? Tem aqui, me parece que é um senhor ali com uma criança, será que é um avô com um neto? Então eu vou contar para vocês, olha só como isso que a gente começou a viver tem tudo a ver com a proposta e a essência da mediação, da conciliação e de tantos movimentos. A Points of View nasceu em 2007, nasceu em Israel. E qual é a proposta da Points? É exatamente falar daquilo que não é dito. Mas se a gente sabe que 7% da nossa comunicação é verbal e os outros 93% se baseiam em tantas outras questões, o gestual, a minha linguagem facial, como fica essa linguagem facial agora nas audiências virtuais? Será que dá para abraçar
por aqui, a gente abraça às vezes com o olhar, a gente faz o rapport de diversas formas, até com a maciez ou não da nossa fala, não é verdade? E a Points nasceu inspirada na corrente do bem. Ela tinha a intenção de quê? De trazer, através do registro das fotografias, de permitir uma elasticidade para que nós pudéssemos olhar as fotografias, porque as fotografias registram momentos das nossas vidas, registram paisagens e outras coisas que nós selecionamos. E, de repente, para que a gente pudesse olhar as coisas e ampliar o ponto de vista, para que o nosso ponto de vista vá além da vista de um ponto. Olha que interessante isso, é exatamente aquilo. O 6 pode se tornar um 9, dependendo de onde você se senta na mesa. É exatamente isso. E, de repente, o que é importante não é estar certo, mas o que é importante está aí, conforme a doutora Marie Claire falou e também a doutora Ana. O que importa, qual é a assertividade da minha comunicação? Eu escolho se eu vou construir um muro ou se eu vou construir uma ponte, certo? E a Points tem uma proposta de trazer o quê? Através da observação profunda, que nós possamos expandir a nossa visão, expandir até nossa gama de sentimentos e de emoções. E qual que é a proposta? Como que ela trabalha? Exatamente assim. Nós começamos por uma pausa. Renata, o que é isso? A gente já vai ver já, porque o Nilo que já virou meu amigão do peito aqui, que já tá cuidando da parte técnica e a quem eu já sou grata, Nilo, ele vai colocar pra gente, já. A gente começa com uma pausa. Depois da pausa, a expansão, é um convite. Depois, vamos focar em quê? E não adianta a gente desenvolver clareza, a gente ter foco, se depois a gente não tiver em seguida uma ação. Então, vamos lá? Eu vou fazer um convite aqui a vocês, a cada um de vocês. Vocês estão convidados a ter uma experiência diferente, nova, tá bom? E agora, porque realmente 2020 mostrou pra gente que mesmo nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Só que nós todos podemos fazer diferente, fazer melhor. E aí, vamos conversar a respeito. Eu convido vocês para a gente fazer uma pausa. Quem quiser, feche os olhos. Quem quiser, fique com os olhos abertos. Apenas se sinta confortável e permita-se, por favor, permita-se. O Nilo vai colocar uma música para nós. E se você precisar... तुम्ही बज रे मना तुम्ही जप रे मना ओम श्री राम जय राम जप रे मना तुम्ही बज रे मना जप रे मना ओम श्री राम जय राम जप रे मना तुम्ही भज रे मना तुम्ही जप रे मना ओम श्री राम जय राम जप रे मना तुम्ही भज रे मना तुम्ही जप रे मना ओम श्री राम जय राम
जप रे माना ओम श्री राम जय राम जप रे माना तुम ही भज रे माना तुम ही जप रे माना ओम श्री राम जय राम जप रे तुम ही भज रे माना तुम ही जप रे माना ओम श्री राम जय राम जप रे माना तुम्ही भज रे माना तुम्ही जप रे माना ओम श्री राम जय राम जप रे माना तुम्ही भज रे माना तुम्ही जप रे माना ओम श्री राम जय राम जप रे माना तुम्ही भज रे माना तुम्ही जप रे माना ओम श्री राम जय राम जप रे माना तुम्ही भज रे माना तुम्ही जप रे माना ओम श्री राम जय राम जप रे Minha pergunta é: tá todo mundo dormindo? Tá todo mundo dormindo?
Eu quero fazer um convite aqui a vocês. A gente começa exatamente com uma pausa. E eu vou contar para vocês que na minha primeira experiência da Points, essa pausa foi de 12 minutos. Tem pessoas que dormem, tem pessoas que choram, se emocionam, porque as músicas são as mais variadas possíveis. E vocês imaginem que o nível avançado é em Israel e nós ficamos 5 dias em pausa. Vocês já imaginaram isso? Ficar 5 dias em pausa? Então agora eu vou fazer um convite a vocês. Realmente eu acredito que agora, apesar de muitas coisas, o mundo parou. O mundo parou exatamente para quê? Para a gente olhar para dentro. Para a gente respirar. E aí que nem sempre é fácil, nem sempre é tranquilo. Existem pessoas que nesse período fizeram um grande exercício de resiliência, de uma série de coisas. Exatamente porque como fica a nossa comunicação, a interna e a comunicação com os outros. Então agora eu vou fazer um convite a vocês. Exatamente. Será que a partir de agora nós teremos oportunidades, congruência? Será que agora, de verdade, a humanidade está passando por uma peneira e agora está na hora de ser de verdade? A gente está falando de essência, daquilo que é genuíno, verdadeiro. Ou será que agora o caos se instaurou? Então, eu vou pedir para cada um de vocês pensar num objetivo, em metas. Sabe aquela lista que a gente faz no final do ano? Mais ou menos ali no Natal, no Ano Novo, na passagem de ano, e que a gente coloca no papel. Às vezes não coloca no papel, mas às vezes a gente pensa. Eu vou pedir para que vocês, por favor, pensem num sonho, pensem exatamente em 3, 4 ações e pelo menos 2 objetivos de vida para o ano de 2021, tá? E agora, por favor, venham comigo. Com base nisso, eu vou pedir para vocês, pensa no seu sonho, pensa em 2 objetivos, pensa em ações que você pode ter. Escolhe, por gentileza, escolhe uma carta. Escolha uma carta. Olha só, eu tenho a carta da devoção, eu tenho a carta da paixão. Olha quanta coisa, da intimidade, olha que delícia, do sucesso, das oportunidades e do objetivo. Vocês já escolheram? Cada um escolheu sua carta? Sim? Nessa aqui, vocês estão escolhendo, a gente chama, aqui nós temos as cartas abertas. Vocês olharam e escolheram. Então, ok. Pensa no seguinte, por favor, essa carta que você escolheu, ela te traz alguma emoção? Ela traz para você um conforto, um desconforto? Se você pudesse trocar a palavra que veio escrita nessa carta, você trocaria? Então troca, põe a palavra que faz mais sentido para você. Eu ainda te faço outra pergunta. Por favor, você consegue se colocar ao lado dessa imagem? Ou na carta, você consegue se colocar nesse registro? Será que você prefere ficar como observador? A escolha é sua, ela é toda sua. Posso prosseguir? Pode? Sim? Agora, eu vou perguntar para você, vou te fazer um convite. O que realmente está acontecendo? Sabe quando a gente vai ao médico e a gente começa a falar? Olha, eu tô com uma dor de estômago, eu tô com isso, eu tô com aquilo. E aí, na consulta, vamos lá, o que realmente está acontecendo? Então, eu te faço um convite. O que será que está impedindo você, me impedindo de realizar sonhos, de alcançar minhas metas e objetivos? Se você quiser, pode escrever. Se você não quiser, só reflita, pense, faça um exercício. Ou até pense assim,
nossa Renata, eu vou falar, hein? Primeiro eu quase dormi, agora ela tá me provocando. Tá tudo bem, tá tudo bem. Agora eu pedi para você, voltando, vamos pensar no que será que tá me impedindo de alcançar aquilo que eu quero. Agora eu peço para você escolher, selecionar um número e uma carta, por favor. Escolheu? Sim? Então, guarda a posição da sua carta e agora olha para aquilo que está na posição da sua carta. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Será que você escolheu a carta ou será que a carta te escolheu? O que essa carta te causa? O que ela te traz? Será que ela te incomoda? Será que... Se ela tivesse um cheiro, qual cheiro ela teria? Será que você consegue pensar e associar um cheiro ou não? Será que você gosta das cores ou da falta de cor que existe nessa carta? Que tipo de provocação ela te traz? Ainda que seja para você falar, olha, essa Renata tá me incomodando muito. Tá tudo bem, depois você me conta. E eu quero te fazer uma pergunta. Se você olhar para sua vida hoje e pensar sobre a perspectiva do quanto teu copo tá cheio, o que essa carta tem a ver com isso? E se ela não tem, troca o nome dela, tá tudo bem. É você que escolhe, você que manda, a carta é sua. Agora, se ela fizer sentido, abraça e põe ela do lado. Agora, eu te convido. O que precisa acontecer para que o seu sonho, para que as suas metas, seus objetivos realmente aconteçam? Que 2021 você chegue lá como protagonista, tomando as rédeas da sua vida e você escrevendo a tua história. Pensa nisso. E agora eu vou te convidar de novo para escolher uma outra carta. Guarda a posição, guarda o número. E agora eu te convido para você descobrir, olhar para aquilo. O que será? Ai, Renata, agora eu vou te pegar pelo pescoço. Será que essa imagem tem alguma coisa a ver? Ela responde em algo? O que será que tem a ver? O que será que precisa acontecer? Você consegue se colocar nessa imagem? Ou será que não? Pelo contrário, você não se sente parte integrante dela. Se você não gosta dela, será que você quer fazer uma brincadeira com as letras, com o que está escrito? Pode fazer. E se não tiver escrito nada, coloque você, o nome, o sentimento, o que faz sentido. Coloque o seu tópico frasal na sua carta, na sua imagem. Agora, vamos lá? A gente expandiu, a gente pausou, a gente expandiu. E agora eu te convido para o foco. Foco é energia concentrada. Quando a gente vai fazer determinada coisa, a gente precisa concentrar nossa energia para, então, tomar as nossas ações. E aí eu te pergunto, quais foram os principais insights que você teve ou está tendo? E eu quero também fazer outra pergunta para você. O que mais te chamou a atenção naquela imagem, nessa última? E agora, eu peço para você olhar bem mais pertinho. Chega mais pertinho, pode chegar mais perto. Aproxima teu rosto aqui, ó, do vídeo. Olha só para quem tá aí. Imaginando que seja um espelho, tá? Não importa se é o espelho, se é da Branca de Neve, de quem é, tá bom? Mas olha bem. O que você precisa dizer para essa pessoa que passou pelo ano de 2020, ainda está passando, mas para ela entrar em 2021,
vivendo uma vida plena de significado, sendo quem nasceu para ser, se melhorando, você melhorando o seu eu podendo hoje falar, nossa, que legal, eu posso até não estar muito bem, mas hoje eu estou melhor que ontem. E que amanhã eu seja capaz de fazer novas escolhas para que eu possa viver uma vida com sentido. Qual é a mensagem que você está precisando ouvir? Qual é aquela que vai acalentar você, que vai te abraçar com um grande rapport, acolhimento, calor? Qual é a mensagem? E o que está na hora de você deixar para trás? O que está na hora de deixar para trás? Conflitos negativos, o que será? Ruídos, medo, receio, enfim, o que está na hora de deixar para trás? E agora eu te pergunto, o que está na hora de você, de cada um de nós, convidar para a sua vida? Faz esse convite. Escreve uma palavra, por favor, escreve uma palavra, um sentimento, um substantivo, mas que tenha a ver com aquilo que você quer, para que os seus insights se transformem em ação. E eu acredito, se vocês olharem bem, aqui nessa árvore, nós temos um balanço, tem um balanço pendurado ali. Olha que delícia. Aí você pode até falar, a árvore está pelada, mas ela deixou todas as folhas dela para fazer um lindo tapete para nós. E eu gostaria que vocês se sentissem meio que abraçados por esse tapete. E eu acredito que sonho que se sonha só é só um sonho, mas o sonho que a gente sonha junto se torna realidade. E eu acredito que cada um de vocês que está aqui é prova disso. Isso traz conforto, isso traz sorriso, isso traz aconchego. E eu acredito mesmo que a hora que isso passar, realmente, a gente sabe que nem todo mundo vai mudar, nem todo mundo enxerga além. Mas não tem problema, que cada um de nós seja capaz de fazer isso. Por quê? Exatamente por isso, porque para nós faz sentido, para nós é uma corrente, cada um é um elo dessa corrente, e realmente não faz sentido, não é mais o meu umbigo, o meu quadrado, nunca foi, meu quadrado, o meu umbigo, o que está na minha casa, não é isso, a gente sabe disso. E eu acho mesmo que isso aqui é sensacional, porque você pode conhecer todas as teorias, dominar todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, não adianta nada se você também não for uma outra alma humana para construir uma ponte, ao invés de um muro. E eu desejo de verdade que cada um de nós possa, daqui a um ano, olhar para tudo isso que o Covid nos impõe e nos traz. Eu ainda acredito que ainda é um presente. Eu não estou menosprezando a dor, nem as dores que estão por aí ainda. Mas eu ainda acredito que a gente pode, sim, fazer muita coisa diferente. Então, eu coloquei, e é isso mesmo, é florescimento humano. Eu tenho um parceiro, meu parceiro na Rá, que é o Afonso, ele estava lá em cima, assim, às vezes, rosnando um pouquinho, falando, mas eu sei que ele estava super feliz, ele estava aplaudindo todos vocês. E o que eu tenho aqui alguns contatos, e eu quero também aproveitar, antes de agradecer, eu quero aproveitar e convidar vocês para que eu coloquei aqui alguns momentos, mas no fundo, o que faz sentido na vida, pessoa, é exatamente a gente viver uma vida com sentido, é a conexão, é a gente estender a mão, a gente olhar nos olhos, a gente entender e honrar a nossa vida, honrar nossos relacionamentos. A pausa, na verdade, nos traz uma proposta, porque vocês sabem disso, quando a gente se comunica, muitas vezes o que acontece não sai da forma como a gente gostaria. Aquela comunicação assertiva que a Ana mencionou, certo? Às vezes não sai da forma como a gente queria.
Mas, porque nem sempre, né, doutora Marie Claire, nem sempre a gente consegue, talvez, fazer um exercício de respirar antes, para então decidir como é que a gente vai se conectar. E muitas vezes com aquela pessoa meio complicada. Mas tá tudo bem. A gente pode fazer escolhas melhores, diferentes, tá certo? E eu convido vocês para que no domingo, para aqueles que quiserem, para a gente participar de uma live com uma pessoa que é mãe de um autista. Olha só, vocês estão vendo alguém conhecido aí? Olha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Olha aqui, ó. Tem também um moço. Tem um moço aqui, ó. Olha aqui também. Não dá para a gente fotografar um mundo de pessoas que são importantes, mas aqui tem algumas pessoas que certamente são muito importantes, porque no fim, todos importam. Então eu só tenho que agradecer aqui a vocês, quero agradecer a todos vocês, e é uma honra estar aqui com vocês, muito obrigada. É um prazer imenso. E só para completar, no domingo, a gente tem uma live com a Lúcia Lina, que tem um trabalho lindo. Eu falei para ela que é assim, quando nasce uma mãe, nasce um filho. Mas quando quem nasce é um filho autista, quem é que nasce? Nasce mais do que uma mãe. Nasce a mãe, nasce a advogada, nasce uma médica. E, às vezes, a gente não conversa sobre coisas que são difíceis de serem ditas. Então, o convite aqui é para quem quiser participar, é realmente para a gente conhecer um pouquinho mais, falar sobre inclusão, não é tão simples assim, mas é um convite para a gente bater um papo, saber de alegrias, saber também de momentos desafiadores, aprendizados e de um trabalho diferente. Tá bom? Muito grata! Muito legal. Parabéns a vocês todos, parabéns a todos vocês, a cada um e a todos juntos, que são agentes da pacificação, ou seja, pessoas que fazem a diferença. Meu forte, enorme abraço. Poxa, que alegria tê-la conosco aí, que presente essa linda mensagem ao final. Queria agradecer imensamente aí por estar conosco, a Renata que sempre arrasa nas reflexões, nas ideias inovadoras, né, que ninguém está esperando, ela vem com uma situação diferente aí, uma pausa, uma reflexão, né, uma meditação é sempre importante, né, uma vez eu estava conversando com uma palestrante também sobre esse olho do furacão que nós estamos, né, na mediação, né, então uma doutora, né, na parte científica da matéria, né, ela falou lá a importância da meditação, né, para a gente baixar a ansiedade, reequilibrar, às vezes a gente sai de uma mediação, uma sessão muito pesada, né, e aí fazendo um comparativo com esse ano, né, que foi tão pesado, mas que até comentei com a Renata, né, mas também de grandes ensinamentos, né, de grandes experiências que nós passamos, para a gente valorizar mais as coisas que realmente devem ser valorizadas, né, as pessoas, a nossa saúde, então que nós saibamos que nós que estamos aqui, nós continuamos a nossa caminhada dentro do nosso propósito com mais força, né, dentro dos nossos ideais. Então, queria agradecer demais essa participação da Renata, para mim uma alegria muito grande, porque eu já conheci, já tenho um carinho enorme. Agradecer a todos os palestrantes que estiveram conosco hoje, aos colegas que estiveram até agora aqui, a gente se estendeu um pouco, né? Eu só queria finalizar aqui, também, não sei se a doutora Márcia vai dar uma palavra, se ela está aqui no ponto para dar uma palavra final. Não, só queria agradecer, a gente já está aí no final do nosso evento. Como é um evento especial, foi o último, né, evento de palestras do ano. A gente conseguiu aí um plus com a Renata Gioia para essas reflexões importantes. Ela tem um canal do YouTube, eu prestigio esse canal e recebo várias reflexões importantes. Então, é legal para a gente. Obrigada por essa oportunidade. Foi uma reflexão extra a mais aí como um presente, né, para o nosso CIMEC, os nossos mediadores. Então, quero só agradecer, dizer que nós vamos ter nossa assembleia agora dia 15, provavelmente, mas vamos publicar nos nossos grupos. Esteja conosco. Quem não for conosco. Feliz. Porque é muito eu só vou fazer uma interrupção, Márcia, para aproveitar, passar o site da Renata, né? aradesenvolvimentodetalentos.com. Fica fácil. Digita, ela já digita no chat, a pessoa já salva. Fica mais fácil para não errar na digitação.
Isso, é RA Desenvolvimento de Talentos. Aproveito para também estender aqui meus cumprimentos ao Afonso, que estava aí, que é também parceiro, facilitador aí, fantástico, palestrante. E comunicar, né, o que a Márcia reforçar aqui, não sei se vocês conseguiram ouvir, na nossa assembleia, futuramente vocês terão notícia, reforço aqui a importância de reforçar nossa luta, saiba mais aqui dos nossos trabalhos no site do CIMEC, www.cimecsp.org.br, venham conosco, a nossa luta é perene, mas nós vemos aí o avanço cada momento, né? Embora muitos mediadores não estão acompanhando muito, às vezes fala, poxa, mas não mudou nada de 5 anos para cá, né? Nesses 10 anos, né, de resolução de conflitos aí, dessa política, poxa, nós que estamos mais próximos aí da luta, a gente vê o quanto nós avançamos, né? Temos muito a avançar ainda, mas quanto que a gente conseguiu criar de consciência na questão de reconhecimento e valorização desse trabalho, né? Importantíssimo hoje, essencial, como os doutores muito bem trouxeram aqui, né? Essencial aí para as relações interpessoais e a sociedade. Então, nós aqui que estamos acompanhando essa luta, a gente vê na abordagem de cada autoridade, de cada poder, seja o executivo, o legislativo, o judiciário, o quanto já se mudou, né? E aí a gente precisa justamente dessa organização, dessa união da classe, apostando, acreditando no seu trabalho, né? Ajudando a fomentar de modo adequado, né? Essas colocações todas que nós fizemos hoje é justamente para o mediador se manter alinhado aos ideais da mediação, né? E ajudar a fomentar esse instituto de uma forma adequada. Então, gostaria aqui de encerrar agradecendo a todos o comparecimento e deixar esse convite para somar conosco. E é isso, né? Eu falo um pouco rápido para dar tempo de colocar todas as ideias aqui. Márcia, quer dar um finalmente aí para nós? Fique à vontade. Muito obrigada. Só isso, a gratidão que eu tenho. Eu vi uma frase hoje muito interessante, que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas aquele que se adapta melhor às mudanças. E nós somos essas pessoas que se adaptam, que, né, devem ser parabenizadas porque essa pandemia trouxe a tecnologia, a gente entrou na tecnologia e conseguimos. Então, parabéns a todos vocês pelo nosso aniversário do CIMEC e obrigada por estarem conosco. Temos bolo? Super beijo, bolo. Parabéns a todos nós. O ano que vem nós vamos ter bolo, né? Porque esse ano o bolo é virtual. Beijo. Mas tem um abraço de parabéns para você agora, um abraço virtual. Obrigada por estarem conosco até agora. Boa jantinha para vocês. Queria estar junto no presencial para a gente ter um coffee break agora, mas vamos ficar para janeiro. Ficamos só na vontade. Obrigada, gente. Vamos Obrigada. Obrigado, Nilo. Agradecimento especial aqui para o Nilo, que proporcionou tudo isso aí aqui para nós. Obrigada, eu que agradeço, pessoal. Uma ótima noite. Obrigado. Associados. O Nilo tem desconto especial para a gente, então aproveitem ele se quiserem. Obrigada, Marie, a Ana e a Renata por compartilharem seu prestígio com nossos associados, com o nosso CIMEC hoje. Um beijão. Beijo. Tchau, gente. Beijo, pessoal. Que legal ver vocês aqui. Hebe, obrigada por hoje. Você foi 1000. Foi 1000. Deu frutos a sua... A Hebe sempre atenta, né? Qualquer detalhe, ela já manda aqui, olha, falta isso. O áudio não tá bom. Isso. Sensacional, a gente precisa muito disso. Olha, eu tô vendo todo mundo. Salvador, mandei no teu inbox um oi da Lila, sempre com a gente. Ana Lúcia, Cleide, Sônia, Anai, Carolina, Kátia, Nalva, nossa amiga de Rio Preto, trouxe uma associada nova hoje, Sandra, nossa diretora. Aí, ó, a gente mora em Rio Preto. Hoje a Sandra quis abrir o vídeo, né, Sandra? Que bom, né? Quer dar uma palavra também? Ela fica tímida, né? A Adri, que tá Sandra, aqui. vou passar para você, deu problema aqui. Aí ela fica, ai meu Deus, né? Tem que ficar esperta, né? A Rosana, Alfi, o Alfredo, falei com ele, obrigado pelas informações que você deu, Alfi. Antônio, né, nosso diretor sempre. Rita, Cássia, Sueli, Annelise, daqui de Rio Preto, pertinho. Janaína, obrigada, gente. Roberto, obrigado, Sandra Galo, Jovina. Saudade, Jovina. A gente já fez curso junto, do mesmo ladinho na sala, né? Virtual. Eduardo, tô com saudade de falar com ele. Olga, Denise pelos textos, obrigado. Deise, Denise. Boa viagem, Márcia. Cuidado aí na estrada com essa chuva. Cuidado mesmo, pelo amor de Deus, hein? Vendo aí? Agora a gente parou Cuidado. No grau agora.
Mas obrigada. Legal. Coloca a máscara. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Linda, maravilhosa. Tchau, gente. Bom descanso. Tchau. Beijo, Anaí. Obrigado. Oi, Naí. Beijo para você. Tchau, beijo, Nancy. Beijo a Beijo, todos. querido. Tchau para todo mundo. E vamos nos falando, né? André Luiz. Obrigada pelo conteúdo maravilhoso. Gratidão. Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Amém. Marcos Claire, Obrigado, Claire. Olha, ver vocês. SIMEC, Sindicato dos Mediadores e Conciliadores Judiciais e Extrajudiciais do Estado de São Paulo. O SIMEC é uma entidade representativa de categoria profissional no Estado de São Paulo, fundado em novembro de 2015, com sede na capital e interior paulista. O SIMEC adota como postura e acredita na filosofia Ubuntu, que significa sou quem sou porque somos todos nós. Que alinha com o perfil ideal do profissional, especialmente no aspecto da tomada de decisões, estimulando a união entre seus representados a fortalecer a luta por maior reconhecimento e valorização da categoria profissional, assim como o desenvolvimento coletivo a estimular a cooperação. O SIMEC tem como objetivo principal defender os mediadores, conciliadores judiciais e extrajudiciais do Estado de São Paulo, promovendo a importância e reconhecimento da atividade de mediadores do Estado. Pessoal, eu estou aqui do lado da Márcia, que trabalha com a conciliação, que é um instrumento importante do sistema judiciário brasileiro. Dizer, Márcia, que você conhece a figura do João Dório. O João Dório é um administrador moderno, é alguém que sabe que não adianta a gente levar tudo para a justiça comum, nós precisamos da conciliação como uma forma de solução de conflitos. Então, em nome dele, em meu nome pessoal, vamos estar atendendo a vocês para o lado da categoria, identificar as oportunidades que o Estado possa ajudar e apoiar ainda mais essa atividade, Márcia. Porque acredito na importância da categoria, da sua atividade na administração da Justiça de São Paulo. E nós, mediadores, iremos até o fim, custe o que custar, para desfazer justiça. A sua luta, mediador, é a minha luta. E a nossa luta é a luta do povo de São Paulo. Estou aqui com o deputado Luiz Carlos Mota, um grande parceiro da nossa categoria. Quero agradecer o apoio de sempre, deputado. Parabéns, Márcia, parabéns a todos os mediadores. Tenho acompanhado o trabalho de vocês aqui no Estado de São Paulo. É uma categoria muito importante para o nosso país e que, logicamente, a gente está junto em todos os processos de vocês. Quero, como deputado federal, estar com vocês e conte comigo. Eu acho que a Márcia tem sido uma grande parceira e eu quero ser parceiro de vocês também. Obrigada, deputado. O SIMEC hoje vai ter a oportunidade de falar aos líderes partidários aqui na Assembleia Legislativa. Teremos a reunião de líderes hoje, que nós conseguimos a oportunidade de falar e buscar sensibilizar os deputados sobre a necessidade de efetivar a nossa remuneração. O SIMEC vem realizando várias ações no Estado de São Paulo para sensibilizar as autoridades para o cumprimento da lei da mediação, onde juntos lutam pela defesa dos interesses da classe, especialmente por maior reconhecimento e valorização do trabalho dos mediadores e conciliadores. Zela pelo desenvolvimento profissional e manutenção do padrão da qualidade dos serviços prestados. SIMEC, juntos somos mais fortes. Associem-se.